Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no meio de nós, tá? Quero agradecer a oportunidade de trabalho. Nesses tempos que nós estamos vivendo, né? O trabalho é muito bom, vem nos ajudar nesses momentos. E hoje, até a Suelena tinha escolhido um outro tema, mas eu tenho pensado sobre o tema família. Eu tenho, pensado que nós não temos uma direção. Por exemplo, a gente, desde a escola, nós escutamos falar assim, a família é a base da sociedade. Mas a gente não pensa que base que é essa, como que é essa base. E aí, quando a gente casa novo, muitas vezes, nós não temos noção de financeiro, como que nós vamos conversar sobre isso com a nossa família, com o meu marido, com a esposa. Nós não temos sobre sexualidade, a gente aprende as pessoas falando. Hoje em dia tem a internet, né? Mas é tanta coisa ruim que nós não sabemos assim o que é certo e o que é errado. Então o homem aprende com os amigos, as mulheres com as amigas, quando a mãe quer falar, fala alguma coisa. E nós não aprendemos sobre convivência um com o outro, de a gente ter paciência, ter amorosidade, né? A gente não aprende isso quase ninguém fala sobre isso, a não ser a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, onde que nós podemos encontrar como que é para fazer? Falei assim, será que é o papel das escolas falar isso para os alunos? Porque tem hora eu fico imaginando, pensando, né? A gente pensa muito, né? E eu penso assim, será que era o papel da escola ensinar, como que fala, educação financeira, educação para a sexualidade? Será que é o papel da família? Será que é o papel das igrejas, dos templos? E eu pensei assim, o Espiritismo tem um vasto material sobre isso. Porque eu tive dificuldade. Eu era católica, eu fiz curso de noivo uma vez, um dia na semana que foi. E aí, assim, ficou muito vago na minha cabeça. Então, eu penso que essa é uma dúvida que todos nós temos. E a família é um lugar sagrado, sim, mas é um lugar difícil de viver. Não é fácil. Todos nós aqui que temos família, a gente sabe que viver em família é um lugar que tem amor, mas tem muita dificuldade, muita luta. Aí nós vamos ver o que o Espiritismo fala sobre isso. Vamos começar da reencarnação. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, é uma oportunidade que Deus nos deu para a melhoria nossa. Então, nós aqui na Terra estamos tendo uma oportunidade para melhorar. Como o doutor Pedro falou aqui, né? Que a gente vem para que a gente faça a bondade. Isso que nós viemos fazer aqui na Terra, né? E aí, nós, lá no mundo espiritual, participamos de um planejamento. Não são todos os espíritos, alguns não. E André Luiz conta nos livros dele que existe o departamento da reencarnação. Então, nesse departamento lá, nessa colônia Nosso Lar, nesse departamento da reencarnação, existem vários espíritos entrando, saindo, como a gente vai na prefeitura, por exemplo, com vários papéis lá, né, para levar lá, para ver, regularizar terreno, lote, pedir luz, tudo isso. Então, nós também temos um departamento lá, ele diz que é fabuloso lá, porque tem o corpo humano todinho lá e os espíritos nos ajudam na reencarnação. O corpo que nós vamos ter, a família que nós teremos, até os filhos que nós vamos ter, o nosso esposo, a nossa esposa. E dizem também que quando nós vamos encontrar aquela pessoa que nós vamos casar com ela ou ficar, ela se torna assim, ela se destaca do meio dos outros. Até, para que a gente possa enxergar aquela pessoa, né? E aí lá, ele vai falar, você vai precisar ter essa pessoa como esposo, esses filhos aqui, vai vir pessoas que são da nossa amizade, são pessoas que dão bem com a gente, nós vamos receber na nossa família. E aquelas pessoas que são
que não são que não são muito simpáticas a nós, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, elas vão dar trabalho na nossa família. Mas aí nós vamos ter aquelas que são simpáticas. E a gente olhando a nossa família, a gente pode ver que tem aquelas que são simpáticas e aquelas que não são, que necessita de trabalho maior, que necessita de um amor maior vindo do nosso coração. Por quê? Por exemplo, na nossa família, se tem alguém que é muito difícil lá, eu não consigo dar bem com ele de jeito nenhum. Se eu pego, começo a bater nele, ele vai ficar pior do que antes. Sabe por quê? Senão a gente ia lá na prisão, dava uma surra em todo mundo, se fosse melhorar, dava uma surra em cada um deles e soltava todo mundo. Aí melhorou? Melhora? Não, piora a pessoa, né? Que ela sai de lá revoltada que ela sai. Então, na nossa família é assim, quando nós tivermos alguém que é difícil de lidar, e às vezes ela começa desde bebê, ela começa já a querer dobrar a gente, aquela criança que é difícil. Aí a gente, mais amor a gente dá para ela. A gente é firme na hora de dizer não, mas assim, reveste de amor. Eu te amo, você mora no meu coração, e vai falando para aquela pessoa. Então, é isso que vai conquistar aquela pessoa para o nosso lado. Porque essa pessoa, provavelmente, em encarnações passadas, nós colocamos ela a perder. Porque gente boa, vamos dizer assim, a maioria de nós que estamos aqui nesta terra, incluindo eu aqui, nós não somos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Vocês acham que aqui tem só gente boa aqui? Que nós vamos casar com um anjo, com uma pessoa que é angelical? Não, são pessoas que estão no mundo de provas e expiações, sujeita a errar, a acertar, né? E aí a gente casa com aquela pessoa, vamos dizer assim, né? No início é só amorosidade, alguns, não todos. Só amorosidade, depois começa, né? A caridade não está ali naquela família. Começa o desrespeito. Aquela pessoa que lá fora, tem gente que até chora quando escuta a música, fica emocionado com a música, fica emocionada. Mas na hora de fazer maldade dentro de casa, é daqui a ali. Nós achamos que as pessoas que convivem com a gente dentro do lar, elas não merecem o nosso respeito. Elas não merecem a gente dar bom dia, a gente dizer para ela, como vai, você está bem? A gente abraçar, a gente receber na porta. Falar, e aí, como que foi hoje? Levar até na porta a pessoa. É difícil, às vezes, no início, porque a gente não tem não tem o hábito de fazer, mas aí vai devagarinho. Leva até lá, despede, vai com Deus, né? De a gente falar assim para os nossos filhos, de levantar a moral dos nossos filhos. Tem gente que fala assim, você é burro, não aprende nada. A gente está sendo caridoso assim com a pessoa que a gente está falando, com os nossos filhos. Ele vai ficar, quando a mãe fala, quando o pai fala, fica na cabeça da gente. Eu não sei se com vocês acontece, mas eu parece que minha mãe tem hora está na minha frente falando as coisas. Faz tempo que minha mãe morreu já. E parece que ela está ali falando as coisas para mim. Eu não esqueço aquilo que ela fala. E assim mesmo somos nós, como pais que somos. Se a gente falar para o filho, olha, você é burro, ele vai acreditar que ele é burro. Vai ter dificuldade de aprender na escola, vai ter dificuldade de aprender outras coisas, porque ele vai falar, não, eu não consigo aprender. E eu já lidei com pessoas assim, que ficava tão nervoso na hora de fazer alguma coisa, que não conseguia aprender. E eu falava, não, você vai aprender, vai sim. A pessoa ficava nervosa, não conseguia aprender computador, por exemplo, né? Acha que não vai conseguir. Então, gente, nós estamos aqui, quando Jesus veio aqui, ele não veio para destruir a lei de Moisés. Ele veio para explicar e dar desenvolvimento às leis de Moisés. E ele falou, amar ao próximo como a si mesmo. Se cumprir essa primeira lei, nós estamos cumprindo tudo. E aí, nós devemos de pensar assim, eu estou fazendo a caridade dentro do meu lar? Eu estou.
Quando eu vou, por exemplo, cozinhar, fazer alguma coisa, eu vou para lá e falo assim, todo dia eu que cozinho, né? E bate panela, e bate porta, e não sei o quê, né? Será que essa comida vai fazer bem? Está investido de boas vibrações? De jeito nenhum. Essa comida vai fazer mal. Vocês já notaram que às vezes a gente vai em algum restaurante, a gente sai de lá com o estômago assim, cheio. Eu acredito, eu não sei, mas acredito que quem está fazendo lá não está de boa bom humor. Vai ver, né? Então, gente, imagine a mãe fazendo isso dentro de casa. A nossa casa, ela é sagrada. É sagrada. Não é lá que nós vamos mostrar, assim, olha, tudo que é assim, sujeira, falta de higiene que a gente tem, isso não sou eu que estou falando, gente. Aqui no livro, esse livro aqui, se vocês tiverem oportunidade de ver Sinal Verde, ele fala sobre isso, sobre tudo. A gente às vezes pensa que, até de falar muito alto, de chegar gritando em casa, de falar para a mulher, você não escutou, já falei com você várias vezes. Fica aquela brigaiada, né? As crianças ficam tudo, não sabe para que lado que vai, porque é muita briga, muita desavença, e isso desequilibra o lar. Vou falar para vocês, desequilibra, tudo não fica muito bom, a gente não fica feliz lá dentro, porque nós sabemos que nós estamos mergulhados numa energia. E se a gente começa a gritar, a falar alto, a beber dentro de casa, a falar palavrão, porque hoje em dia parece que virou moda as pessoas falarem palavrão. Eles acham bonito xingar, falar palavrão. E não é, isso desequilibra, não é o certo. O certo é a gente ter boas palavras na nossa boca, a gente ser caridoso com a outra pessoa. Já pensou, eu casei com uma pessoa dizendo que amava ela, ou o marido, ou a esposa, de repente eu estou falando um palavrão para aquela pessoa, é vergonhoso, é desrespeitoso. Então, assim, se eu quero ser respeitado, eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar o outro. Olha, não vou gritar com você, porque eu não estou gritando, então você baixa o tom da sua voz. Eu não estou gritando com você, eu estou falando baixo. Daí a gente vê a importância do diálogo, de a gente sentar assim, olha, vamos ver quanto que eu ganho, quanto que você ganha. Eu ganho tá, eu ganho tá. Vamos fazer as contas do que é que nós precisamos para a gente regularizar a nossa vida financeira. Aí um esconde o dinheiro do outro, não fala quanto que ganha, o outro gasta, não sabe por que está gastando, e fica os dois ficam endividados que fica. Porque não sabe quanto que o outro ganha, não sabe quanto de dinheiro tem. Os filhos começam a gastar achando que ganham um monte de dinheiro. E aí a gente endividado. Senta até os filhos lá, fala aqui, ó, senta aqui para você ver. Olha quanto que eu pago de aluguel, de gasolina, de carro, de comida, quanto que gasta aqui, ó, quanto que sobrou aqui. A gente tem que ter isso, falar, explicar para as pessoas que convivem com a gente. Olha, nessa pandemia, até eu fiquei com medo, né? Porque estava morrendo um monte de gente e eu já estou com 60 e poucos anos, falei, deixa eu preparar, né? Aí lá em casa, olha, vamos arrumar a documentação, vamos falar para os filhos o que está devendo, tudo. Porque vai que, né? Vai para o hospital rápido, não pode depois falar. E eu trabalhava num banco que falava assim para a gente, olha, eu fui fazer um curso, eles falaram, faz um lugar, deixa toda a documentação lá e fala para todo mundo. Se acontecer alguma coisa comigo, pode ir lá, que o documento está tudo lá. Às vezes o marido morre, a mulher não sabe se ele está devendo, não sabe o que tem, não sabe onde está a documentação, não sabe nada. Porque o homem não fala, a mulher não sabe. Não sabe quanto que ele ganha, se ele tem dívida, se não tem. Aí fica, além de estar lidando com um momento difícil, as coisas são rápidas. Tem coisa que é 48 horas para resolver. É verdade. Então ele não falou nada para a família. Tem mulher que, às vezes, tem mulher já de idade que já não tem mais documento, não tem mais nada. Hoje em dia acho que é mais difícil. Mas às vezes não tem. Então, nós temos que conversar, para isso que a gente tem boca, não é para falar mal dos outros, não é para ficar o dia inteiro na internet lá olhando pornografia. Tem gente, tem família que junta a família para assistir filme pornográfico.
Vocês já pensaram uma situação dessa, de sentar? O que a pessoa está pensando que vai acontecer ali? O desrespeito. E aí Deus vai usar, às vezes, como o doutor Pedro até falou, de um remédio bem amargo ali, para as pessoas centrarem, para acreditar que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aí eu fui procurar. Bom, o Espiritismo tem o Evangelho, que nós temos que ler. Aí fala assim, mas como que nós acreditamos no materialismo, no que está aqui agora? Talvez despertou em muita gente, esse período que morreu muita gente, né, e ainda está acontecendo a pandemia, de a gente despertar para preocupar com o outro, preocupar com as coisas. Nem quem tinha dinheiro, que era rico, ia para onde agora, né? Nem que se tivesse avião com a pandemia, ia para onde? Onde que ia sarar a pessoa? Não existia lugar para ir, né? Com todo o dinheiro que a pessoa tivesse, não tinha para onde ela correr. Então, gente, nós temos que cuidar das coisas do nosso coração, que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar das coisas eternas, que é a vida espiritual. E a vida espiritual é ensinada por Jesus. Quando ele esteve aqui na Terra, Kardec falou, qual que é o Espírito, quem que nós devemos de seguir? Ele falou, Jesus. Ele é o guia, o mestre. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o guia. Quando a gente vai, por exemplo, numa mata que a gente não conhece, o que a gente faz? Paga um guia para ir, porque ele conhece o caminho. Nós não vamos perecer. Ele sabe o caminho onde tem que ir. É gente que já morou lá, que já foi naquele caminho diversas vezes. Mesma coisa Jesus. Ele já esteve, provavelmente, eu não conheço, eu não sei, assim, a gente não sabe da vida dele anterior, mas ele já esteve aqui várias vezes em outros mundos, já viveu, ele já passou por tudo. Hoje ele é um espírito crístico. E nós temos que acreditar nele. Nós precisamos das coisas aqui da Terra para viver? Sim, precisamos trabalhar, ter dinheiro para não viver às custas da sociedade. Podemos ter dinheiro? Sim, mas não podemos botar o nosso coração ali, e esquecer das outras coisas, esquecer da nossa família, esquecer que nós temos que rezar, fazer oração dentro da nossa casa. Nós temos tempo para tudo. Ficamos quantas horas na internet? Jogando, olhando a vida dos outros, olhando coisa que não presta ali, olhando, como que fala, piadinha, não sei mais o quê. Não lembramos de fazer o evangelho no lar. Quantas pessoas não fazem o evangelho no lar? Não ensina para o filho o caminho de Deus. Fala, a hora que ele crescer, eu vou deixar ele vai aprender. Não. Quando é criança, a gente leva. Depois que crescer, ficar adulto, se ele quiser falar assim, olha mãe, eu não quero mais ser espírita, eu vou ser evangélico. Tudo bem, meu filho, eu vou ter amado do mesmo jeito, pode ir. Eu vou para outra igreja. Eu não mando mais dele. Mas enquanto é criança, a gente leva. Não quero ir, vai sim, pode ir. Eu mando em você, você está aqui comendo minha comida, pode ir, vamos embora. E aí, nós estamos ajudando aquela criança. Nos ajuda na educação daquela criança. Porque lá vai falar assim, vai ensinar a cooperação, vai ensinar sobre a família, vai ensinar a respeitar. Tinha um livrinho que até saiu uma vez do Rotary, em que eles falavam sobre pessoas que são viciadas em drogas. E lá falava assim, ter uma religião. Então, para evitar esse tipo de coisa. E o Espiritismo, ele é profundo, ele ensina por que nós devemos drogar. Nós vamos levar para outra vida. Porque o órgão lesado nosso aqui no corpo, nós vamos, na outra vida, podemos levar isso aí. Por isso que aparece criança doente. E eu vou querer isso para mim? Eu vou querer ser feliz ou infeliz? Eu vou querer ser feliz. Então, eu vou traçar o caminho do bem. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Aí, fazer o evangelho no lar. Nós devemos levar os nossos filhos na evangelização. Existem aquelas famílias que eles vão para o centro espírita e largam os filhos em casa. Né? Não vão. E tem aquelas famílias que largam o filho e vão embora para casa. Também não ficam. O ideal é que estejam os dois. Porque a criança vai chegar lá e vai falar assim, olha mãe, lá na evangelização falou que a gente não deve fazer isso.
Aí ela vai falar, ela não foi evangelizada também. Então ela não sabe. Eu, por exemplo, não tive evangelização. Aí quando minhas filhas chegavam da evangelização, eu perguntava, o que você aprendeu lá? Aí eles contavam, que Allan Kardec, e eu não sabia nada disso, porque eu estava começando no Espírito. E elas eram pequenininhas. Aí eu falava, o que você aprendeu lá? Lá falou isso. É verdade. E aí eu aprendia muito olhando os livros da evangelização, porque fala de uma maneira fácil, né? E aí eu fui aprendendo quem que era Allan Kardec, o que ele fez da doutrina espírita, que ele codificou a doutrina espírita, e eu não sabia nada disso. E eu fui aprendendo com as minhas filhas falando. Então, gente, tudo isso nós devemos de levar para a nossa casa, que é o Evangelho no lar, fazer oração. Tem hora eu penso assim, acho que as pessoas não acreditam na oração, mas a oração ajuda, é orar e vigiar. Porque não adianta só eu fazer oração, Pai nosso que estás no céu, aí fala mal dos outros, o filho está vendo. Mente, o filho está vendo. Aí vai falar, eu não quero ir lá naquele centro espírita, porque meu pai e minha mãe vai lá e volta pior ainda, chega aqui brigando, falando palavrão. E aí? Esses dias eu estava até no telefone e escutei a filha de uma companheira aí falando um palavrão danado lá, sabe? Eu fiquei com vergonha. Mas assim, então nós temos que ter uma linha, nós espíritas, né? Se nós estamos aqui, vamos educar. Nós temos que educar até a voz, que esse livro aqui fala. Nós temos que educar a voz nossa para não falar demais alto dentro de casa, nem baixo demais, né? Nem gritar demais, gritar com os nossos filhos, nem gritar a mulher com o marido, o marido com a mulher. E nós temos que ter respeito, amor. Será que isso é amor? E outra coisa, fui fazer uma pesquisa para ver assim, porque falam que existe muito feminicídio, né? Muitas mulheres que morrem. E aí falou que todos os dias morrem, acho que 6 ou 7 mulheres. Teve um site que falou 6, outro falou 7. Então, assim, nós estamos ainda precisando nos educar. Nós precisamos fazer oração para que essas coisas parem de existir. Nós precisamos respeitar o outro, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter amor pelos outros. A gente imagina assim, isso que eu estou fazendo aqui é amor que eu estou tendo pelos outros? Não, então não está. Uma dona foi no supermercado, aí ela chegou no supermercado, um homem trombou com o carrinho com ela. Ela, desculpa, né? Aí o rapaz também, desculpa, né? E aí ela foi embora para casa. Chegaram lá na casa dela, ela estava cozinhando, e o filho chegou por detrás dela, ela virou, gritou, olha, o que você fica fazendo aí? E saiu. Aí quando foi à noite, ela foi olhar na cozinha, tinha uma flor caída no chão. O filho estava com uma flor para entregar para ela. E ela não pediu desculpa para ele quando bateu nele. Então, dá licença, por favor, muito obrigado. É para ser usado em casa. Se a gente usa em casa, nós vamos botar gente boa lá fora, gente educada. É igual ir na academia para adquirir músculo, né? A gente vai na academia para ficar musculoso, né? Exercitar. E quando nós exercitamos o amor dentro da nossa casa, lá fora, a sociedade vai ser melhor. Vai ter menos guerra, menos pessoas fazendo maldade. Quando a gente vê assim, às vezes no serviço da gente, a gente vê uma pessoa com dificuldade de relacionamento, que faz maldade. Aí a gente vai ver a vida dele, como que é. A vida dele foi uma vida difícil, sem o pai, sem a mãe, às vezes, né? Com muita dificuldade. Tudo isso ficou na cabeça da pessoa. E ela tem dificuldade de relacionar. Aonde que foi que ela adquiriu isso? Dentro da família. Então, assim, é um chamado, eu não sei que horas são, já são 7 horas. É um chamado para todos nós, para a gente exercitar a caridade, começando na nossa casa. O amor, a paciência, a tolerância, o desejar para o outro o que eu desejo para mim. Será que eu desejo para minha mulher coisas ruins? Será que eu desejo para o meu marido as coisas ruins? Vamos pensar no bem.
Vamos ter harmonia dentro da nossa casa para a gente querer voltar para lá, mas iniciando de nós, porque eu posso mudar a mim, mas eu não mudo o outro. O outro eu não consigo mudar. Até a gente é difícil mudar. Eu mesma luto comigo, é uma luta. De repente cai, aí levanta lá, a Sônia levanta, aí cai de novo, ela levanta. É assim que a gente vai indo. E aí a gente vai aprendendo. Então, assim, é um chamado, incluindo eu aqui, porque a boca que está falando, o ouvido mais perto é o meu. Então, um chamado para a gente exercitar o amor. Nós estamos iniciando um ano novo. Estamos saindo de uma pandemia, nem saímos ainda, estamos ainda, para a gente refletir. O livro que Divaldo escreveu, que é de Manuel Filomeno de Miranda, No Mundo da Regeneração, ele fala desse período aqui. É um período em que a gente tem que fazer muita oração, muita mudança interior nossa. É um chamado para nós, para a gente mudar, para a gente ser mais bondoso, amoroso, misericordioso. Não adianta a gente vir no centro espírita e rezar aqui, falar com uma voz macia aqui, mas chega em casa, as pessoas falam, ai meu Deus, tomara que ele demora, ou ela demora lá, vai chegar aqui, começa tudo de novo, né? Não fica querendo que a pessoa volte para casa, porque vai brigar, porque vai humilhar o outro, né? Então, tudo isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje, um chamamento para todos nós, para a gente exercer o amor, o respeito, a bondade, a paciência, a tolerância, a humildade, né? Para com o outro. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece agora, tá? Vamos pensar na figura de Jesus agora. E com o nosso coração cheio de amor, de gratidão a Deus, a Jesus, a Maria, a Fabiano de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por este ano que passou. Que o Senhor possa nos fortalecer para este ano vindouro, que está começando agora. Que nós possamos ser melhores a cada dia que passa, mais amorosos, mais bondosos, misericordiosos, conosco e com o nosso próximo. Que as vibrações de amor possam chegar até os nossos lares, abençoando todos os cômodos do nosso lar, abençoando todos os nossos familiares. Senhor Jesus, olhai também pelas pessoas que precisam, olhai pelas crianças desamparadas, pelas mulheres que sofrem violência, pelos idosos, pelos presos, por todos que estão doentes nos hospitais, Senhor, pelos doentes do corpo e do espírito. Que o Senhor possa abençoar esta casa de oração, todas as casas de oração daqui de Cáceres, de Mato Grosso, e que o nosso planeta Terra possa ser abençoado pelo Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada. Obrigada. Oi. Não, eu não disse.